Bom dia, querida igreja. Bom dia mais uma vez. E pela terceira vez. De facto, é uma grande alegria estar no Senhor para todo sempre. É com esta alegria que queremos, antes de tudo, agradecer ao nosso bom Deus pela vida, pela graça e pela oportunidade que nos concede uma vez aqui na presença do seu povo, a fim de falarmos da parte do Senhor. Em segundo lugar, quero eu agradecer aos responsáveis da igreja local, na pessoa do reverendo Lando e do pastor Panfi, por esta oportunidade, e também a vós, queridos irmãos, que estão do outro lado, assentados, para, na verdade, ouvirem a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta manhã de domingo, do dia 4 de maio. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Queridos, nós ainda podemos assim dizer, estamos na ressaca da Semana Santa, da Páscoa, esta que é uma grande festa para nós, os cristãos, não só em Angola, nem apenas na EBA, mas a nível do mundo inteiro. Todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, sabemos que celebraram nos dias passados a Páscoa, que simboliza a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesta senda que nós queremos, na verdade, continuar a falar sobre o poder de Jesus Cristo enquanto Ele esteve conosco aqui na Terra. Aprendemos nos domingos passados sobre a mensagem da ressurreição e nós não queríamos perder o fio lógico daquilo que já começamos a falar. Por isso, o Senhor nos convencer a meditarmos no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, que na verdade é a continuidade da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Queridos, o pecado é um mal que nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes podemos achar o pecado como algo normal, como uma coisa pequena, mas o pecado é um mal muito maior que nos tira da presença do Senhor e limita a nossa comunhão com Deus. Na Semana Santa nós falamos que não havia uma outra forma de Deus restaurar a sua comunhão conosco, senão entregando o seu Filho Jesus Cristo. E explicamos detalhadamente como aconteceu a morte de Jesus. Porque muitas vezes falamos que Jesus foi na cruz, mas o processo do sofrimento que Jesus passou antes e durante a cruz, irmãos, não é para qualquer um. Eu creio que se fôssemos muitos de nós aqui, teríamos desistido. Mas Jesus sabia do propósito pelo qual Ele veio ao mundo. Por isso, mesmo estando na cruz, com sofrimento e dor, Ele aceitou padecer por minha causa e por tua causa. Aleluia! Por isso, meu irmão, a cruz é a nossa grande alegria. A mensagem da cruz é a nossa, porque Paulo está dizendo, se de fato Cristo não morresse e nem ressuscitasse, nós não teríamos ousadia de pregar a palavra do Senhor. Mas por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, hoje nós, os cristãos do mundo inteiro, temos essa coragem de levantar e pregar a palavra do Senhor, o nosso Senhor vive para sempre. Amém. E Jesus, no livro de Apocalipse, 2 e 3, ele fala de uma coisa muito importante às 7 igrejas por onde foram dirigidas cartas à Ásia Menor. Uma coisa Jesus fala para todas as igrejas por onde foram dirigidas cartas. Ele diz, eu sei, eu conheço as tuas obras. Jesus fala para essas igrejas que eu conheço as tuas obras.
E é este tema que nós queremos partilhar. Jesus conhece as nossas obras. Aleluia. Nada do que nós possamos fazer está oculto. Nada que nós possamos fazer, Jesus não tem conhecimento. Por isso, meu irmão, por mais que tu faças algo que o mundo não pode ver, faças no esconderijo, que ninguém está a me ver, mas eu quero te dizer que Jesus conhece as nossas obras. Sejam elas boas como más, Jesus conhece as nossas obras. Aleluia. Quero rapidamente voltar no texto que nós lemos, mas antes fazer uma breve narração do capítulo 11 de Marcos. Este livro de Marcos, que é, na verdade, na cronologia bíblica do Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento, mas segundo os estudiosos, acredita-se que foi o primeiro evangelho a ser escrito dentre os 4 evangelhos sinóticos, ou de 4 evangelhos que nós conhecemos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ele apresenta Jesus como servo, como escravo, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia. Por isso, você vai ver Jesus a dizer que eu não vim para ser servido, mas para servir. Marcos apresenta Jesus como um rei escravo, como um rei servo. Por isso, quando ele estava se preparando para a sua morte, a Bíblia fala em João que ele preparou os discípulos e lavou os pés. Os discípulos falam: quem é o maior no reino do céu? Jesus disse que o maior é aquele que se colocar à disposição do outro. O maior é aquele que servir os outros. Por isso você verá que Jesus, como um rei humilde, ele lava os pés de seus discípulos. E Pedro nega que Jesus lava os seus pés. Mas depois diz que não lava apenas os meus pés, mas também a minha cabeça. E Jesus um autor disse que a salvação é de graça, mas também não é de graça. Ou seja, nós somos salvos de graça, mas esta salvação, mesmo sendo de graça, puxou muito caro, porque Jesus se deu na cruz por minha causa e por tua causa, para que hoje nós recebamos a salvação que é gratuita, mas foi necessário o sacrifício de Deus entregando o seu único Filho por mim e por você. Após Jesus entrar em Jerusalém, a Bíblia fala no versículo 11, e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Depois de Jesus ter entrado em Jerusalém, como sabemos, por cima de um jumentinho, a Bíblia fala que fez-se tarde, e Jesus teve que sair com seus discípulos para Betânia. Mas se você observar bem o capítulo 11, versículo 11, a Bíblia está falando que é mesmo de lá onde Jesus vinha. Ou seja, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto de Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Ao ler esse texto, eu entendi que antes de entrar em Jerusalém, Jesus vinha de Betânia. E depois de sair de Jerusalém, ia novamente a Betânia. O que pressupõe dizer que essas 2 cidades eram próximas. E por outra, lemos em João capítulo 11, vemos que nessa Betânia vivia lá uma família.
que era a família de Lázaro. Lázaro vivia com suas irmãs, Marta e Maria. O que me chama a atenção no versículo 1 é que Jesus, depois de ver que se fez tarde em Jerusalém, ele não permaneceu em Jerusalém para dormir lá. Segundo o que eu posso entender, é que Jesus voltou e provavelmente tenha dormido na casa de Lázaro e suas irmãs. No domingo passado falamos sobre a hospitalidade. Sabe, quando você acolhe bem as pessoas na tua casa, isso faz com que as pessoas mais vezes voltem na tua casa. Aleluia. Quando você não sabe acolher as pessoas, você vai assustar 2 meses, 3 meses, essa pessoa já não vai aparecer. E você fica se perguntando por quê? Será que acolhi bem essa pessoa? Será que os meus filhos trataram bem essa pessoa? Jesus era conhecido, era famoso, sim, mas ele não dormiu em Jerusalém, preferiu voltar para Betânia, provavelmente para se hospedar na casa de Lázaro e suas irmãs. E depois de ter dormido, a Bíblia continua no versículo 2, e vendo, no versículo 12, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Depois de Jesus ter passado a noite em Betânia, no dia seguinte ele saiu de novo. Creio que a Bíblia aqui não fala, mas creio que ia em direção a Jerusalém. Porque se lermos outros evangelhos, veremos que depois desse episódio da figueira, Jesus entra no templo. É lá onde acontece que Jesus destrói a praça que se fez dentro do templo. Se você ler Mateus, verás essa história. Portanto, Jesus teve fome, queridos irmãos, e isso só vem provado que Jesus também é homem. Eu tenho dito que, sobretudo mamães que estão aqui, não deixem os vossos filhos serem ensinados por qualquer pessoa, sobretudo testemunhas de Jeová. Sobretudo testemunhas de Jeová, cuidado. Muitas mães dizem, mas olha que você falou na Nzambi, mas olha não vai na Nzambi. Aí é cuidado. Porque nem todas as doutrinas é para nos seguirmos. Se nós lermos atentamente os livros de Paulo, a Timóteo e Tito, veremos que o grande objetivo de Paulo escrever essas cartas é para combater as falsas doutrinas, é para combater os falsos ensinos. Ninguém te engana, querido irmão, Jesus é Deus, mas Jesus também, enquanto esteve aqui na terra, foi homem como nós. Por isso é que a Bíblia está a dizer que Jesus teve fome. E muita gente não acredita nessa mensagem. E João, lá nas suas epístolas, vai dizer: quem não acredita que Jesus veio como homem, este você não pode seguir. Este é um falso ensinamento. Aleluia. E algum muito não botei a coisa, eu que nzamba, zara que nem motote, só que as nzamba tem ali boi. Presta muita atenção para não cair nos falsos ensinamentos. Prosseguindo. Versículo 13. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Eu quero rapidamente buscar algumas lições muito importantes nesse texto que nós estamos a ler, ou que estamos aplicando. Muitas vezes lemos esse texto e passamos. Alguém pode se perguntar, mas estamos a falar de figo, folhas, o que isso tem a ver conosco? Mas o Senhor quer transmitir algo muito importante e poderoso para nossas vidas nesta manhã. Aleluia. Amém. Queridos, o primeiro ponto, a primeira grande lição que eu acho nesse verso, de número 13, escreve aí, primeiro ponto. Jesus presta atenção no nosso ministério na igreja. Este é o primeiro ponto que quero partilhar contigo. Encontramos no versículo 13, na parte A. Jesus presta atenção no teu ministério na igreja. Muitas vezes me pergunto, muita gente que está aqui dentro da igreja só vem ao domingo, depois do culto, foi. Não faz parte de nenhum grupo, não canta no coro, não faz parte da comissão, não faz parte do protocolo, não faz nada.
eu chamo de Kunanga Gospel. Quer dizer, cristão Kunanga, na obra do Senhor não trabalha, não faz nada. Mas lembra-se que todos nós somos servos, aleluia. Na obra do Senhor ninguém é chefe, o único chefe é Jesus, amém. Mesmo o pastor é servo. Por vezes o termo servo de Deus parece embelezado, mas ele é um escravo. O termo original em grego, doulos, escravo, servo. Então todos nós somos servos de Deus, amém. Então, será que existe um servo que não faz nenhum trabalho? Não, o servo é um termo atribuído à pessoa que está sob dependência de alguém. Então, se somos servos, mas não temos nenhum chefe, então você não merece ser chamado de servo. Então, todo servo tem um serviço para fazer. Isso é para meu irmão, minha irmã, que só escolhes o dia de domingo para vir orar e depois vais em casa. Sai daqui no último dia, o galardão será somente dado para aqueles que fizeram alguma coisa, aleluia. O ladrão na cruz foi salvo, mas eu creio que não vai receber nenhum galardão, porque o galardão será dado segundo as nossas obras, segundo o nosso trabalho. E a Bíblia está a dizer que mesmo na morte as nossas obras vão fazer o quê? Vão nos acompanhar, aleluia. Por isso é que você vai ver a diferença. Eu falo sempre, se no óbito de uma pessoa sair confusão, aquela pessoa não foi cristão de verdade. Isso eu tenho a certeza. Não foi um cristão verdadeiro, porque o óbito de quem na verdade aceitou Jesus como Senhor e Salvador não sai confusão, não sai desordem. Podes não acreditar nisso, mas é a realidade. Por isso, meu irmão, não entra na casa do Senhor e sai da mesma forma, não fazes nada. Procura algum trabalho, procura fazer alguma coisa, porque Jesus está atento no nosso ministério dentro da igreja. Outros textos falam desse assunto, mas eu peguei o texto de Marcos por quê? Por isso mantenha a tua Bíblia aberta. Eu gosto de ler o livro de Atos porque fala dos... qual é o nome daquele povo, pastor? Os bereanos. Os apóstolos estão a ensinar, eles abriam a Bíblia para verificar se é verdade o que ele está falando. E há muita gente dentro da casa do Senhor não tem Bíblia. Isso é perigoso. É perigoso. Como dizia o meu pastor, o reverendo Demo, vende peruca, mamãe, compra Bíblia. O outro papá vende o teu fato que te deram no casamento da filha, compra a Bíblia. Porque aquele fato e a peruca não são mais importantes do que a palavra do Senhor. Amém? Amém. Voltamos no texto. Versículo 13, parte A. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Eu disse que Jesus presta atenção no nosso ministério. A palavra folha aqui repete-se 2 vezes no texto. E na hermenêutica aprendemos que quando uma palavra se repete no texto, você tem que parar e ver por que essa palavra já se repetiu. Na verdade, Jesus, a Bíblia poderia dizer que ele foi procurar figo, não encontrou. Mas por que falar da folha? Quero aqui dar um exemplo. Entre a folha e o figo, qual seria o mais necessário para Jesus? Ou o que que Jesus estava procurando? Mas por que o texto está falando da folha? Diz assim, ele viu uma árvore com folhas, pensando que encontraria lá um figo. E o texto continua, não achou nada senão folhas. É aqui onde prende a nossa atenção esse termo folhas. Mas eu não quero parar aqui no primeiro ponto. No primeiro ponto eu quero que você entenda que Jesus presta atenção no nosso ministério. Ao olhar na árvore, ele viu folhas. O que quero dizer? A árvore simbolizava o povo de Israel. As folhas simbolizavam o ministério. E o fruto simbolizava a obra de cada um. Mas isso vou explicar no segundo ponto. Porque esse texto é muito curto, mas tem muitas lições. Então não quero juntar as lições. No primeiro ponto eu só quero que você saiba que Jesus presta atenção no nosso ministério. Ao olhar na figueira, ele está a ver folhas. E essas folhas
são o trabalho, o ministério que nós temos. E você que não faz nada na obra do Senhor, o que quer dizer, és uma árvore sem folhas. E uma árvore sem folha é uma árvore seca. O que quer dizer, querido irmão, você que está nesse lugar, você não tem um ministério, você não tem um serviço na obra do Senhor, você não faz nada. Então tem que se preocupar. Eu fico preocupado muitas vezes com pessoas que fazem mania na casa do Senhor. Como dizem, são cheios de não me pega, não me toca, como se diz. Acha que o trabalho na obra do Senhor não vale nada, ele não pode fazer aquilo. Mas está a dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Amém. Seremos recompensados de acordo com a forma que nós servimos na obra do Senhor. Quero passar no segundo ponto. É aqui onde está a chave da nossa administração, onde eu quero tirar as verdadeiras lições deste texto. Jesus disse, ou a Bíblia diz, e vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. O segundo ponto, Jesus não se engana pelas aparências. Jesus não se engana pelas aparências. Quando eu vinha para aqui, eu estava refletindo no caminho. Há muitos homens que só viu mulher de longe, de uma vez lhe gostou. Aleluia. Não sabe se é feiticeiro, se sabe cozinhar, se sabe lavar roupa, só de vista de longe a brilhar, é mesmo ela que eu quero. Cuidado. Aleluia. É verdade ou é mentira? E presta atenção aqui o que o texto está dizendo. Jesus, ao ver de longe a figueira, viu nela folhas. Como eu disse, folhas simboliza o ministério de cada um. E a árvore somos nós também no dia de hoje. O que o texto na verdade quer nos ensinar, queridos irmãos? Jesus não se engana pelas aparências. A figueira tem uma característica muito especial. Quando eu estudava esse texto, na verdade desde que cresci já comi muito figo, mas não sabia dessa verdade da figueira. Não sei se outras árvores também têm a mesma característica. A figueira, antes mesmo de dar as folhas, primeiro saem os figos. Aleluia. Aleluia. Amém. O que é que Jesus estava querendo dizer? Mas como que o que sai primeiro ainda não tem, o que sai segundo já tem? Ou seja, como é que não tem figo, mas já tem folhas? Vou explicar melhor, devagar e bem para você entender. Eu peguei aqui alguns exemplos, vou falar de todos os trabalhos, todos os serviços aqui na igreja. Vou comparar isso para você entender o que Jesus queria dizer. Jesus, ao ver de longe a figueira com folhas, certamente entendeu que teria figos, porque o figo vem antes da folha. Logo, se já tem folha, é porque também já tem figo. Aleluia. Então Jesus, todo feliz, tem folhas? Não, é porque já tem figo. Eu estou a explicar de novo. A folha vem depois do figo. Mas Jesus, chegando próximo, viu que não tinha nada figo. E a Bíblia diz no versículo 14 que Jesus, ao ver isso, amaldiçoou a figueira. Queridos irmãos, o que nós podemos aprender com isto? Há muita gente na igreja. Eu quero agora já entrar na explicação. Como eu disse, vou falar de todos os ministérios aqui na igreja, para não falar que estou contra. Primeiro vou começar com o pastor. Todo cristão é uma árvore, em particular o pastor é uma folha, e as obras do pastor é o figo. Aleluia. Como é possível alguém que é uma figueira, um cristão, ter folhas, é pastor, mas não ter figos? Entenda muito bem. Como é possível
você ser cristão e pastor, mas não ter as obras de um pastor. A falta de figueira ou a falta de figos significa ausência de obras. Como é possível você colocar uma bola? Como é possível você ser chamado de pastor? Como é possível você ser chamado de cristão? Uma árvore ter folhas, mas não tens figo. Como se explica isso? É esta a indignação que Jesus teve. Mas como é possível? É uma árvore de figueira, tem folhas, mas não tem figo. Como é possível você ser um pastor, uma árvore com folhas, mas não ter frutos? Hoje em dia estamos a ver, como eu disse, Paulo alertou sobretudo dos falsos profetas. Hoje estamos a ver igrejas, servos, pastores, que dizem tudo ao contrário da palavra do Senhor, que fizeram da igreja a sua propriedade exclusiva, uma propriedade particular. Paulo vai reforçar que todos nós somos membros, mas o Cristo, que é o dono da igreja, é a cabeça. Aleluia. O que quer dizer? A igreja pertence a Cristo, a igreja pertence a Jesus, que morreu e ressuscitou por causa dele. Entenda, irmão, o que eu quero dizer com isso? É impossível tu dizeres que és pastor, mas não apresentares obras que dignificam como um pastor. Porque é impossível alguém ser chamado pastor sem, portanto, apresentar as obras de um pastor. É impossível alguém se dizer cristão sem, portanto, apresentar as obras que o digam que ele é cristão. Até a Bíblia diz que pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, não é porque eles disseram nós somos seguidores de Cristo, não. É por causa de quê? Das obras. E a Bíblia está dizendo que toda árvore será conhecida pelo quê? Pelos frutos. É a grande reflexão que nós queremos fazer nesta manhã. E Jesus fala disto exatamente por causa dos escribas, por causa dos sacerdotes. Você sabe que naquela altura os sacerdotes se endeusavam, faziam-se de Deus, davam lei nos outros, mas eles próprios não cumpriam essas leis. E Jesus, quando fala desta figueira, está a olhar exatamente para os sacerdotes, dizendo que vocês são uma árvore e em vós tem folhas, que é a capa de sacerdócio que vocês vestem, mas não vejo nenhuma obra em vocês, não encontro nenhum figo em vocês. É exatamente isso que Jesus está falando nesse texto. E hoje trouxemos esse texto na nossa realidade. Como eu disse, já comecei com o pastor, estou a descer agora com o diálogo. Em Atos capítulo 6, aí a Bíblia fala exatamente das condições de alguém ser um diácono. Deve ser alguém cheio de Espírito Santo, alguém com sabedoria e também alguém que tenha um bom testemunho. Ou seja, o cristão é a árvore, o ministério que é a folha é o diaconato, mas não tem nenhum figo nesta árvore que já tem folhas. Como é possível? O figo é que sai antes, mas você já tem folha e não tem figo. Como é possível você, um cristão, é diácono, mas não tem boas obras, não tem, ou não encheu de Espírito Santo, não encheu de sabedoria e nem tem um bom testemunho? Onde estão esses frutos? Onde estão os figos em você, que é uma árvore, e no teu ministério, que são as folhas? No fim, vou falar o que o João está querendo dizer. O João, 1 de João, ele faz uma comparação entre luz e trevas. Mas eu posso me perguntar, como é possível alguém me dizer que é diácono, não encheu de Espírito Santo, não encheu de sabedoria e não tem um bom testemunho? Isso não se explica. Como é possível me dizeres que és uma figueira, não tens figo, mas já tens folhas, ou tens folhas, mas não tens figo? Como pode se explicar esse contraditório? Aleluia. Por isso, querido irmão,
além de nós termos as folhas, precisamos dos frutos. Amém? Não se apressa a dizer, não se apressa a dizer, eu sou diácono do Senhor. Apresentar as folhas, seres uma árvore cheia de folhas, mas quando as pessoas procuram o fruto, não encontram. Não te apressas em dizer que eu sou, por causa das folhas, mas quando procuramos os frutos, não encontramos nenhum fruto. E veremos no fim a consequência desta árvore, que nela não foi encontrada o fruto. É um apelo que Jesus está fazendo hoje para cada um de nós, para diversos ministérios que nós temos dentro da igreja. Corista, tu como cristão és uma árvore, és uma figueira, e o teu ministério de corista são as folhas. Por vezes você canta bem, você tem muitas folhas, tens um bom timbre vocal, cantas muito bem. Mas se formos procurar as obras, se formos procurar o figo, não tem nada. Aleluia. Amém. Queridos, eu disse nesse segundo ponto, Jesus não te engana pelas aparências. Nós podemos te ver, subiste no dó maior, foste lá, não sei qual é o dó que nós conseguimos, mas estás a nos enganar a nós. E Jesus está a ver, essa folha não tem nenhum fruto, não tem figo aí. Por isso, meu irmão, o que adianta tu teres muitas folhas? Ninguém come folha de figo. Ou come folha de figo? Não sei. Os nossos pais estão aqui, porque sabem mais do que nós. Essas coisas, se calhar, são medicamento, não sei. Mas, entre a folha e o figo, o mais importante é o figo. Amém? Amém. Então, o que adianta você mostrar, apresentar muitas folhas? O que mais importa você não tem, que é o figo. O texto está a dizer claramente, Jesus teve fome. Se de fato as folhas também fossem comestíveis, se calhar Jesus não teria reclamado por não encontrar o figo. Poderia pegar nas folhas, poderia começar a comer. Mas pelo fato de Jesus dizer que não encontrou figo senão folhas, isto nos dá a entender que, irmãos, não é necessariamente ter folhas, é preciso também dar fruto. Aleluia. Amém. Quero permanecer um pouco aqui. Muitas vezes nós vimos os coros, por vezes só estão a cantar por cantar, ou cantar só para preencher o espaço do culto, para o culto não sair muito cedo, o coro canta. Mas o verdadeiro impacto da música, como antigamente, nós já não temos visto, porque nos coros estamos cheios de pessoas que têm folhas, mas o figo não existe. Ou se calhar existe figo, mas um figo podre, que não dá para comer. Aleluia. Amém. Por isso, querido irmão, esforça-te a não ser apenas um corista qualquer. Mas a Bíblia está a dizer, há muitos exemplos na Bíblia, que por causa da música as pessoas foram libertadas, por causa do louvor as pessoas foram desacorrentadas, por causa do louvor o nome do Senhor foi glorificado e engrandecido. Por que hoje não? A resposta pode ser só essa. Temos cheios de coristas que estão cheios de folhas, mas não têm figo, não dão fruto. Amém. Deus, Jesus nos chama nesta manhã para sermos homens e mulheres que dão frutos, e esses frutos sejam palpáveis. Estamos aí prosseguindo. Quero falar do marido e depois vou falar da mulher. Estou a falar do marido, da mulher como esposa, da mulher falarei como esposa. Tu és uma mulher cristã, sim, és a árvore. E o teu papel como mulher são as folhas, mas você não tem fruto. Você não se comporta como mulher. Até muitas vezes, estou a falar do marido, né? Marido, primeiro vou começar com o marido, depois vou falar com a mulher. Nesse ponto, quero tocar nos aspectos
do pai também, marido como pai dos filhos. És um cristão, uma árvore, e as folhas é o teu ministério como pai, como marido. Mas você não tem fruto que te dignifica como homem, como marido. Bom, a mulher, se calhar, se Deus nos permitir, o pastor nos dá mais uma oportunidade, vamos falar do casamento aqui e mostrar o que Paulo, porque casamento, assunto de casamento não é só no dia de casamento, porque há muitos casamentos que estão desestruturados aqui. Há pessoas que nem tica cagatão, só estão a viver por viver, tem relacionamento, mas não tem comunhão, porque há uma diferença entre relacionamento e comunhão. Vou explicar em breves minutos. Você tem relacionamento de marido e mulher com teu marido ou com a mulher, mas não tem comunhão, não dorme no mesmo quarto, não se cumprimentam, não se falam. Mulher serve comida na mesa, não dá toque no marido que a comida já está na mesa. Se o marido não sair do quarto para ver se na mesa tem comida, também ninguém vai lhe falar. O homem sabe, deixa dinheiro na mesa do jantar, não fala nada da mulher. E mulher também que se for no tema macas, até um monte bom mamão, nem vou ir para logo, até consiga um bom a sair para jantar dele. Por quê? Tem relacionamento, mas não tem comunhão, não tem intimidade, não tem comunicação. Então o assunto do casamento não é só para falar quando há casamento na igreja. Portanto, há maridos que têm essas folhas como marido, sim, tem o título, é marido, mas o fruto, o trabalho como marido. Há homens hoje, estamos a discutir com a mulher. Também toda hora eles vão ficar em casa. Ontem eu já meti, agora é tua vez. Parece brincadeira, é verdade, é realidade das nossas igrejas. Eu creio que do jeito que eu estou a falar, a pessoa aqui que faz isso, mas Deus está a te interpelar, muda em nome de Jesus, amém? Porque a responsabilidade de provedor é do homem. Não culpa para a mulher, se não está uma jantar, não fala, eu vou tirar, eu vou vender a caca. Não. Deus distribuiu as responsabilidades. A mulher pode te ajudar, sim, mas é tua responsabilidade como homem de ser provedor. Então, estamos a ver que há cristãos que são como uma árvore. Sim, tem folhas que lhe representam como marido, mas frutos, sinais, obras de um marido não tem. Quer dizer, só mulher, por isso as nossas mães, Deus vos abençoe, porque as mamães guardam muito segredo. Porque a mamãe se tem boca aqui, segredo lá em casa, não sei, né? Então, só que para pandir um no ambiente. Exato. Amém. Aleluia. Amém. Por isso, não seja apenas um marido de título, mas faça cumprir, como dizem na gíria, faz sentir o teu nome de marido. Amém. Amém. Mostra mesmo na tua mulher, eu sou o marido, eu sou o homem desta casa. A mulher deve entender o papel do homem no lar. É que Jesus está querendo nos ensinar. Mas como é que vocês dizem que são sacerdotes? Oh, tá bom, são uma árvore cheia de folha, mas cadê os vossos frutos? Mulher. Por isso, Paulo, quando fala em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, está dizendo: mulher, sejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Mamãe dele não coa. Boca que é boca. Eu vi um vídeo no Facebook, uma mulher discutir com o marido. Me bate então. Quando o marido deu chapa, ai meu Deus, já vai me matar. Você falou para te bater, não? Para mamãe, vou usar na minha kitissa, vou me kitissa. Sejam humildes. Quero aqui abrir também um parênteses. Ser humilde não é ser burra. Comigo que disse, ela que se tem que usar zoba. Não é isso, está longe de ser isso. A humildade, ou ser humilde, humilhar-se perante o teu marido, não significa ser burra. Não significa mindima. Mobala lobi boyo bom dimi, zomi sina bocha dimi, na troca dimi, não. Não é isso. Mas Paulo deixa claro
Seja submissa ao teu marido, como a igreja é submissa a quem? A Cristo. Vou fazer aqui uma pergunta. Será que nós, como igreja, podemos faltar respeito a Jesus? Vamos aqui mesmo no culto falar, eu obedeço, ofendemos Jesus? É o exemplo que Paulo está tirando. Do mesmo jeito que vocês vão referenciar Deus e Jesus, também referencia o teu marido. E vai dizer, marido, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, também faça isso para a tua mulher. Eu todos os dias tenho me esforçado a cumprir com isso que a Bíblia está dizendo. Por vezes a minha esposa vai me dizer algo, vou negar, mas ao lembrar que tenho que lhe amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, na lembra, na minha quitiçana. Amém. Outro dia choveu e ela estava se sentindo mal. Eu disse, como então fundo? Não vou comer. Compra só um hambúrguer aí. Na nossa rua, quando chove, não vale a pena. É água, você nem tem como sair nem entrar. Mas eu lembrei que marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pisei na água para ir comprar hambúrguer por ela. Entenda, querido irmão. Eu falei aqui do sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós entendemos o sacrifício de Jesus de colou. Por vezes entendemos o sacrifício de uma forma superficial, mas é preciso entrarmos na profundidade para entender como é que Cristo amou a igreja. Jesus Cristo em nenhum momento, mesmo no sofrimento, disse, nada, não quero mais. Passe aqui na boa que se vino. Não. Jesus foi até as últimas consequências por causa da igreja. Por isso você, homem, deves ir até as últimas consequências por causa da tua mulher. Isso não é ser burro, mas é ser verdadeiro homem e aquele também que obedece a palavra do Senhor. Porque quem verdadeiramente entendeu a palavra de Deus, ele se sacrifica por causa da sua esposa. E a mulher, eu estou falando no ponto de mulher, deixa voltar. Respeita o teu marido como você respeita a casa do Senhor. Nenhuma mulher pode vir aqui no púlpito ou na casa de Deus fazer confusão, porque sabe, isto representa Jesus. É do mesmo jeito que você deve ter o teu marido. Você não pode começar a fazer confusão com o teu marido, querer lutar com o teu marido. Não. Um dia você já tentou lutar com Jesus? Um dia você já falou, isso, estou com mona eu não. E por que você fala isso no teu marido? Por que você afronta o teu marido? Por que você não se humilha diante do teu marido? E Paulo vai dizer no versículo 32, grande, Efésios 5:32, grande é este mistério de Cristo e a igreja. Aleluia. Por isso, irmãos, se somos verdadeiramente uma árvore, tem folhas, precisamos também ser aquela árvore que dá frutos. E uma mulher, ou um cristão, uma cristã, que é uma árvore que tem folhas, precisa dar frutos. Não precisa ser uma mulher só na boca. Não precisa ser uma mulher só que as pessoas conhecem fora. Como eu disse, os outros da fora estão nos vendo. Open na couple, open na zapa pambola mamão, né? Vino mamão na casa do meio, vai ter uma pena, vino não. Bafuanga na vino do meio, vai ter vino de chá. Até mesmo que as pessoas estão fazendo elogiar lá fora, você tem. Olha, detalhe, mulher que estão elogiando, que não lava nem minha roupa, não sabe cozinhar, faz passar sal na comida. Mas as pessoas fora estão nos elogiando. Por isso, o fruto deve ser beneficiado primeiramente para aquele que está próximo de você. Não procura primeiro agradar o que está distante, enquanto que o que está próximo você não aborrece. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, precisamos ser uma árvore que dá frutos, e esses frutos sejam aproveitados por aqueles que estão do nosso lado. Estou aí para terminar, mas sem antes falar dos filhos, que também, como cristãos, são uma árvore e têm folhas que identificam que são filhos, mas não têm fruto de filhos. Muitas mães estão a dizer, sou na iemaka. Nzambo, pensa na mana ou puna ni. Nzambo, eu que lá na maua.
você tornou-se sujeito de tristeza para sua mãe e para o seu pai. Querido, isto é maldição sobre a tua vida. Eu vou falar isso quase ao terminar, quando falar da conclusão. Há muitos filhos, sim, são filhos porque têm folhas que estão a representar aquele filho, mas fruto, obras como filho não existe. A Bíblia está a dizer, lá mesmo em Efésios, capítulo 6, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre... Há muitos filhos que já não honram os seus pais. Bandazo almoçada na sua namora, a minha tá papá na mamãe. Dizem que se tornou PCA, o pai já não é ninguém. O pai já não tem valor. O pai, a mãe, são qualquer. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Você pode ser presidente, pode ser atingir qualquer cargo alto da sociedade, mas o pai é pai. O pai até nem precisa marcar audiência. Ministro, porque não para vir marcar audiência. Papás a papá, amém. Mamãs a mamã. Há pessoas que tornaram-se arrogantes até com seus próprios pais. Tornaram-se desprezíveis, então, desprezando os seus pais. Eu tenho dito sempre, é melhor até cuidar de um mais velho, assim nós que já somos mais velhos. Cuidar de bebê, que nos digam aqueles que já tiveram filhos. Dizem que bebê, na hora de dormir, ele acorda. Na hora de acordar, ele faz o quê? Dorme. Você se atingiu a idade que você tem, dá graças a Deus. E agradece também aos teus pais. Porque há pais que estão a deitar filho no lixo. Há pai até que a mulher nasceu, está lá. Porque de mamãe na minha, eu não mando na eu, porque foi te deixar na mãe, na sogra, você, a mulher te deixou na mãe dele, porque não quer barulho da criança. Há muitos pais que fazem isso, mas você, teu pai, te suportou. E os bebês ficam doentes como? Por isso é que quando os pastores estão a dedicar a criança, tem uma palavra que eles dizem, que o Senhor lhes livre, né, de todas as doenças que fazem estrago entre a infância. Você cresceu saudável, dá glória a Deus. Amém. Amém. Sobretudo nos dias de hoje, não sei se não está quanto mamães. 8.000. Aqui ninguém dá não no filho dele, ele contando e dá chagulho. Não, é quanto? Ficou quanto nesses dias? A mãe, que esse dinheiro não vai meter mão no negócio dele, vai te dar leite no bebê. Mas você, mesmo para as crianças que estão a crescer hoje, se um dia tiver a oportunidade de entrar no grupo dos anos Chico e mostre esse vídeo, que o teu desmino poderias fazer com a tua vaidade, porque você que está sofrendo para conseguir aquele salário, sim ou não? Mas o pai pega esse dinheiro, toma, dá no filho. Por isso que Deus abençoe todos os pais responsáveis. Deus abençoe todas as mães responsáveis que tenham tomado cuidado dos seus filhos. Creiam que o vosso sacrifício pelos vossos filhos não é vão. E vocês, filhos, também reconheçam o sacrifício dos vossos pais. Porque uma figueira que tem folhas e tem fruto é aquele que reconhece o sacrifício do pai para com ele. Hoje em dia, nós, graças a Deus, já terminamos de estudar. Terminamos de estudar o ensino normal. Há pais que vão te deitar na escola pública porque não tem condições. Tá bom, agradecemos a Deus. Mas há muitos filhos hoje em dia exigentes. Quero fazer enfermagem. Enfermagem é muito caro. Mas todos os dias o pai se sacrifica para pagar as tuas propinas. E muitas escolas, quando você atrasa, tem que pagar com multa. Aleluia. Aquela multa se calhar chega para fazer jantar de 2 dias. Mas o pai, a mãe, não fecha coração, se ergue para pagar essa propina para você um dia ser alguém na sociedade. Por isso, a chave da nossa pregação é você e eu entendermos que não basta sermos uma figueira que dá folhas,
mas precisamos ser uma figueira que, além das folhas, também dá frutos. E esses frutos devem ser palpáveis. Esses frutos devem ser aproveitados para os que estão ao nosso redor. Essa é a interpelação que Jesus faz para os fariseus. Queridos irmãos, muitos não cumprem com isso por falta de amor e compromisso. Porque se você tiver amor para com Deus e para com o seu próximo, você será fiel a este Senhor e será fiel para com o seu próximo. Porque uma árvore que tem bons frutos, a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. E começa exatamente a falar do primeiro fruto, que é o quê? O amor. Queridos, o amor, quando nós temos o amor, nós faremos cumprir com todos esses requisitos que nós aqui mencionamos. Quem na verdade ama, quem na verdade tem amor, além de ser uma árvore que dá frutos, ele se compromete em fazer o bem. Por isso Jesus vai dizer: eu vos nomeei e vos enviei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. O que é que Jesus queria dizer? Vão dando frutos permanentemente. Não seja um cristão que hoje deu fruto, amanhã não deu fruto. Hoje deu fruto, amanhã não deu fruto. Hoje deu fruto, amanhã não deu fruto. Não estamos a fazer nada. Porque o melhor galardão que nós esperamos é mesmo a vida eterna. Aleluia. E a vida eterna se trabalha aqui. Ninguém vai trabalhar a vida eterna depois de morrer. É o exemplo que Jesus dá entre o rico e o Lázaro. Não espera morrer para depois falar: para agora quero trabalhar para alcançar a vida eterna. Não. O tempo é este. Se você encontra-se dentre todos esses elementos que nós falamos, sim, és uma árvore, sim, tens folhas, mas você não tem frutos, Jesus te chama para que hoje sejas um pastor que não apenas tem folhas, mas tem fruto, um diácono que não apenas tem folhas, mas também tem fruto, um marido, uma mulher, um filho, um funcionário que não apenas tem folhas, mas também dá frutos, porque o fruto é a parte mais importante de uma árvore. E Jesus disse que aquela árvore que não dá fruto será cortada e lançada pelo fogo. É isto que diz no versículo 14. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Quero terminar aqui. Não porque diabo e Satanás está a fazer isso, não. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Há muita coisa que não está dando certo na tua vida, na minha vida, se calhar. Não é porque o diabo te enfeitiçou. Como dizem na gíria, por vezes nós somos o feiticeiro das nossas próprias vidas. Porque desobedecendo a palavra do Senhor, por vezes nós achamos que é algo assim normal, mas podemos ver o exemplo de Saul. Deus está falando que ele ama mais a obediência do que o sacrifício. Por vezes você está aqui, é um corista, tens folhas, mas sempre atrasa nos ensaios. É um corista que foge sempre com os ensaios. E eu quero terminar mesmo aqui falando assim: há muita gente que não faz nada, não aparece, mas quando tem problema, quer para a pessoa lhe seguir. E quando não lhe segue, vino na igreja, vino bolingo, vino na igreja, vino bobipona, acabou botar a canelome. Não, eu duvido. Se você é alguém que participa, se você é alguém que dá bons frutos, teu óbito, teu problema, teu casamento pode estar em outra província, vai ter pessoas que vão te acompanhar. Aleluia. Amém. Isso acontece. Mas muita gente não faz nada, se desvia, quando tem problema, está a procurar, sobretudo os pastores, o que não limpou bacana. Mas só vou confiar, a igreja ia contar eu vou ir para a igreja. Conheces a igreja, mas naquele dia todo mundo esquece.
Nesse momento, assim, todos nós sabemos que se está aí fora da igreja, a igreja não pode fazer. Mas acontece só um problema. Você vai esquecer isso, que a igreja não pode fazer nada. Toda hora, pastor Lando, pastor Pafi, só que vamos ali ter. Bolinho exalar aqui. Não, se reveja. Jesus quer que você hoje reveja a tua vida. Se és simplesmente uma árvore que dá folhas, Ele quer que hoje você comece a dar fruto. E para você, que nem és uma árvore que dá folha, Jesus te chama para que venhas na sua presença, porque o amanhã somente a Deus pertence. Amém. Isso cai volusi vai refletir em seu ministério. Será que estamos produzindo frutos? Será que estamos andando conforme a vontade de Deus? Se sim, vamos agradecer a Deus. Se não, vamos pedir auxílio do Senhor, pois sozinhos não poderemos conseguir. Em nome de Jesus estamos orando.